O assassinato de Roger Ackroyd, capítulo 8, o inspetor Hagan está confiante. Entreolhamo-nos. Você vai conduzir interrogatórios na estação, imagino, eu disse. Certamente, mas não estou esperançoso com relação ao resultado. Você sabe como essa estação é. Eu sabia. Quinzabot é uma vila simples, mas sua estação é uma conexão importante. A maioria dos grandes expressos para lá e as composições que entram nos desvios são divididas e reagrupadas. Tem 2 ou 3 cabines de telefone. A esta hora da noite 3 trens locais chegam um logo após o outro, para pegar a conexão com o expresso para o norte que chega às 22h19 e sai às 22h23. O lugar todo fica uma balbúrdia, e a chance de uma pessoa em particular ser vista telefonando ou pegando o expresso é realmente muito pequena. Mas por que telefonar, afinal? Perguntou Meurose. Isso é que acho extraordinário. Isso me parece sem pé nem cabeça. Poirot cuidadosamente ajeitou um ornamento de porcelana em uma das estantes. Tenha certeza de que houve uma razão, disse ele por sobre o ombro. Mas que razão poderia ser? Quando soubermos isso, saberemos tudo. Este caso é muito curioso e muito interessante. Havia algo quase indescritível na maneira como ele disse essas últimas palavras. Senti que ele examinava o caso de um ângulo próprio e peculiar, e o que via eu não saberia dizer. Ele foi até a janela e ali ficou parado, olhando para fora. Você disse que eram 21 horas, Dr. Shepard, quando encontrou esse estranho do lado de fora do portão. Ele fez a pergunta sem se voltar. Sim, respondi. Ouvi o relógio da igreja soar a hora. Quanto tempo demoraria para ele alcançar a casa, para alcançar esta janela, por exemplo? 5 minutos, pelo caminho externo. 2 ou 3 minutos apenas se ele tiver usado o caminho à direita da entrada e viesse direto para cá. Mas para fazer isso ele precisaria conhecer o caminho. Como explicar? Significa que ele já teria vindo aqui antes, que conhecia os arredores. Isso é verdade, respondeu o coronel Meurose. Poderíamos descobrir, sem dúvida, se Sr. Ackroyd recebeu a visita de estranhos na semana passada? O jovem Raymond pode nos dizer isso, eu disse. Ou Parker, sugeriu o coronel Meurose. Ou Tous-les Deus, sugeriu Poirot sorrindo. O coronel Meurose foi procurar Raymond e eu toquei a campainha chamando Parker novamente. O coronel Meurose voltou quase imediatamente, acompanhado pelo jovem secretário, que ele apresentou a Poirot. Geoffrey Raymond estava mais bem disposto e afável do que nunca. Ele parecia surpreso e deliciado em conhecer Poirot. Não tinha a menor ideia de que estivesse morando incógnito na vizinhança, Monsieur Poirot, ele disse. Será um grande privilégio observá-lo trabalhar, o que é isso? Poirot estava de pé bem do lado esquerdo da porta. Ele se moveu ligeiro para o lado, e percebi que, enquanto eu estivera de costas, ele deve ter girado rapidamente a poltrona até que estivesse na posição que Parker indicara. Quer que eu me sente na poltrona enquanto me faz um exame de sangue? Perguntou Raymond com bom humor. Qual é a ideia? Senhor Raymond, esta poltrona estava afastada desta forma ontem à noite quando o Sr. Ackroyd foi encontrado morto. Alguém a moveu de volta para o lugar. Foi você? A resposta do secretário veio sem hesitação alguma. Não, na verdade não. Eu nem mesmo me lembro de ela estar nesta posição, mas deve ser verdade, já que você o diz. Enfim, outra pessoa deve tê-la movido de volta para o lugar. Destruíram alguma pista ao fazer isso? Muito ruim. Não traz grandes consequências, disse o detetive. Nenhuma consequência. O que de fato quero lhe perguntar, Sr. Raymond, é: algum estranho visitou o Sr. Ackroyd durante esta última semana? O secretário refletiu por 1 minuto ou 2, franzindo o senho, e durante essa pausa Parker apareceu respondendo ao chamado da campainha. Não, disse Raymond finalmente. Não me lembro de ninguém.
E você, Parker? Desculpe-me, senhor? Algum estranho veio ver Sr. Ackroyd esta semana? O mordomo refletiu por um instante. Houve um jovem que veio na quarta-feira, senhor, ele disse finalmente. Ele era da Curtis e Trout, foi o que entendi. Raymond desconsiderou essa informação com um gesto impaciente. Oh. Sim, eu me lembro, mas não é a esse tipo de estranho que este cavalheiro se refere. Ele se virou para Poirot. Sr. Ackroyd tinha ideias de comprar um ditafone, ele explicou. Teria permitido que fizéssemos uma quantidade maior de trabalho em um tempo limitado. A empresa enviou seu representante, mas sem resultado. Sr. Ackroyd não se decidiu pela compra. Poirot se voltou para o mordomo. Você pode descrever esse jovem para mim, meu bom Parker? Ele era louro e baixo, senhor. Muito bem vestido em um terno azul de sarja. Um jovem muito apresentável, senhor, para sua posição na vida. Poirot virou-se para mim. O homem que encontrou no portão, doutor, era alto, não era? Sim, eu disse. Cerca de 1,80 m, eu diria. Não há nada aí, então, declarou o belga. Obrigado, Parker. O mordomo falou para Raymond. Sr. Ramon acaba de chegar, senhor, ele disse. Ele está ansioso para saber se pode ajudar, e ele gostaria de falar com o senhor. Irei agora mesmo, disse o jovem. E partiu rapidamente. Poirot olhou inquisitivo para o cozenhorário. O advogado da família, Monsieur Poirot, disse este último. É um momento atribulado para o jovem Sr. Raymond, murmurou Poirot. Ele tem um jeito eficiente, esse rapaz. Eu acredito que Sr. Ackroyd o considerava um secretário muito capaz. Ele está aqui há quanto tempo? Apenas 2 anos, imagino. Ele realiza seus deveres meticulosamente. Tenho certeza disso. Qual é sua forma de diversão? Ele faz ler esporte. Secretários particulares não têm muito tempo para esse tipo de coisa, disse o coronel Meurose, sorrindo. Raymond joga golfe, eu acho. E tênis no verão. Ele não frequenta as corridas, quero dizer, corridas de cavalo. Corridas? Não, não creio que esteja interessado em corrida de cavalo. Poirot acenou com a cabeça e pareceu se desinteressar. Olhou lentamente ao redor do escritório. Já vi, acredito, tudo o que havia para ser visto aqui. Eu também olhei em volta. Se estas paredes pudessem falar, murmurei. Poirot balançou a cabeça. Uma língua não é suficiente, ele disse. Elas teriam de ter olhos e ouvidos também. Mas não tenha tanta certeza de que estas coisas inanimadas, ele tocou o topo da estante ao falar, sejam sempre mudas. Elas falam comigo algumas vezes, cadeiras, mesas. Elas têm suas mensagens. Ele se virou em direção à porta. Que mensagem? Exclamei. O que lhe disseram hoje? Ele olhou por sobre o ombro e levantou uma sobrancelha de forma irônica. Uma janela aberta, ele disse. Uma porta trancada. Uma poltrona que aparentemente se moveu sozinha. A essas 3 eu digo por quê, e não encontro resposta. Ele balançou a cabeça, estufou o peito, e parou pestanejando para nós. Ele parecia ridiculamente inflado com sua própria posição. Em minha mente passou a pergunta se ele seria realmente um bom detetive. Teria a sua reputação sido construída em cima de uma série de eventos afortunados? Acho que o mesmo pensamento ocorreu ao coronel Meurose, pois ele franziu o senho. Há algo mais que queira ver, Monsieur Poirot? Ele perguntou bruscamente. Você poderia me fazer a gentileza de apontar a mesa mostruário de onde a arma foi retirada? Depois disso, não abusarei mais de sua bondade. Fomos para o salão de recepção, mas no caminho o policial reteve o coronel, e depois de uma conversa em sussurros este último desculpou-se e nos deixou.
Indiquei a mesa mostruário para Poirot, e, após levantar e deixar cair umas 2 vezes a tampa, ele abriu a janela e saiu para o terraço. Eu o segui. O inspetor Raglan acabava de virar a esquina da casa e vinha em nossa direção. Seu rosto estava com um sorriso severo e satisfeito. Então aí está você, Monsieur Poirot, ele disse. Bem, isso não será exatamente um caso. Sinto muito, também. Apenas um bom jovem que fez algo errado. Poirot deixou cair o queixo e falou muito mansamente. Receio então que não lhe serei de muita ajuda? Na próxima vez, talvez, disse o inspetor consolando-o, embora não tenhamos assassinatos todos os dias neste calmo canto do mundo. O olhar de Poirot expressou admiração. Você foi de uma rapidez maravilhosa, observou. Como você procedeu exatamente, se posso perguntar? Certamente, disse o inspetor. Para começar, com método. Isso é o que digo sempre, método. Ah! Clamou o outro. Esse também é meu lema. Método, ordem, e as pequenas células cinzentas. As células? Disse o inspetor, espantado. As pequenas células do cérebro, explicou o belga. Oh, claro, bem, nós todos as usamos, eu presumo. Em maior ou menor grau, murmurou Poirot. E há, também, diferenças de caráter. E então há a psicologia de um crime. A pessoa deve estudar esse assunto. Ah! Disse o inspetor, você foi mordido por toda essa história psicanalítica? Bem, eu sou um homem simples. Senhora Raglan discordaria disso, tenho certeza, disse Poirot, fazendo uma ligeira reverência para ele. O inspetor Raglan, um pouco confuso, inclinou-se. Você não compreende, disse, sorrindo amplamente. Que grande diferença a linguagem faz. Estou lhe contando como me ponho a trabalhar. Em primeiro lugar, método. Sr. Ackroyd foi visto vivo pela última vez por sua sobrinha, às 21h45, Sra. Flora Ackroyd. Esse é o fato número 1, não é? Se você o diz. Bem, é. Às 22h30, o doutor aqui diz que Sr. Ackroyd estava morto havia pelo menos meia hora. Você confirma isso, doutor? Certamente, eu disse. Meia hora ou mais. Muito bem. Isso nos dá precisamente um quarto de hora em que o crime deve ter sido cometido. Faço uma lista de todos na casa, e trabalho nela, anotando do lado dos nomes onde estavam e o que faziam entre 21h45 e 22h. Ele entregou uma folha de papel a Poirot. Li por cima de seu ombro. Dizia o seguinte, escrito em letras claras. Major Blunt, na sala de bilhar com Sr. Raymond, último confirma. Sr. Raymond, sala de bilhar, ver acima. Sr. Ackroyd, 21h45 vendo jogo de bilhar. Foi se deitar às 21h55, Raymond e Blunt a viram subir as escadas. Sr. Ackroyd subiu direto do quarto de seu tio, confirmado por Parker e pela empregada, Elsie Daly. Empregados. Parker foi direto para a copa do mordomo, confirmado pela governanta, Sra. Russell, que desceu para falar com ele sobre alguma coisa às 21h47, e ficou pelo menos 10 minutos. Sra. Russell, como acima. Falou com a empregada, Elsie Daly, no andar de cima às 21h45. Úrsula Bourne, copeira, em seu quarto até 21h55. Depois na sala dos empregados. Sra. Cooper, cozinheira, na sala dos empregados. Elsie Daly, no quarto no andar de cima. Foi vista lá por Sra. Russell e por Sra. Flora Ackroyd. Mary Tripp, auxiliar da cozinha, sala dos empregados. A cozinheira trabalha aqui há 7 anos, a copeira há 18 meses e Parker há pouco. Mais de 1 ano. Os outros são novos. Exceto por algo suspeito sobre Parker,
eles parecem todas pessoas de bem. Uma lista bem completa, disse Poirot, devolvendo-a para ele. Tenho certeza de que Parker não cometeu o assassinato, ele acrescentou com seriedade. Minha irmã pensa o mesmo, acudi. E ela em geral acerta. Ninguém prestou atenção alguma à minha interrupção. Isso determina tudo com relação ao pessoal da casa, continuou o inspetor. Chegamos agora a um ponto muito sério. A mulher na guarita, Mary Black, fechava as cortinas ontem à noite quando viu Ralph Patton virar o portão e ir em direção à casa. Ela tem certeza disso? Perguntei vivamente. Completamente. Ela o conhece muito bem de vista. Ele passou bem depressa e virou no caminho à direita, que é um atalho para o terraço. E a que horas foi isso? Perguntou Poirot, que tinha se sentado com o rosto impassível. Exatamente às 21h25, disse o inspetor seriamente. Houve um silêncio. O inspetor então voltou a falar. Está tudo bastante claro. Tudo se encaixa com perfeição. Às 21h25, o capitão Patton é visto passando pela guarita. Às 21h30 mais ou menos, Sr. Geoffrey Raymond ouve alguém, aqui, pedindo dinheiro ao Sr. Ackroyd, que recusa. O que acontece depois? O capitão Patton sai pelo mesmo lugar, pela janela. Ele caminha pelo terraço, enraivecido e frustrado. Chega à janela aberta do salão. Digamos que já sejam 21h45. Senhora Flora Ackroyd está dando boa noite a seu tio. O Major Blunt, Sr. Raymond e Sra. Ackroyd estão na sala de bilhar. O salão está vazio. Ele entra furtivamente, pega a adaga na mesa mostruário e retorna para a janela do escritório. Retira os sapatos, sobe, e, bem, não preciso entrar em detalhes. Então sai novamente e vai embora. Não teve coragem de voltar para a pousada. Dirige-se à estação, e de lá telefona. Por quê? Disse Poirot suavemente. A interrupção me fez saltar. O homenzinho se inclinava para a frente. Seus olhos brilhavam com uma estranha luz verde. Por um instante o inspetor Raglan foi surpreendido pela pergunta. É difícil dizer exatamente por que ele fez isso, ele disse afinal. Mas assassinos fazem coisas estranhas. Você saberia disso se estivesse na polícia. Os mais espertos deles cometem erros estúpidos algumas vezes. Mas venha e lhe mostrarei as pegadas. Nós o seguimos virando a esquina do terraço em direção à janela do escritório. A um sinal de Raglan, um policial mostrou os sapatos que foram encontrados na pousada local. O inspetor os encaixou nas marcas. São os mesmos, ele disse confiante. Ou melhor, não é o mesmo par que fez estas marcas. Ele os está usando. Este é um par similar, porém mais antigo. Veja como as solas de borracha estão desgastadas. Certamente um grande número de pessoas usa sapatos com solas de borracha? Arguiu Poirot. É claro, disse o inspetor. Eu não estaria dando tanta ênfase às marcas do sapato se não fosse por todo o resto. Um jovem muito tolo, o capitão Ralph Patton, disse Poirot pensativo. Deixar tanta evidência de sua presença. Ah! Bem, disse o inspetor. Estava uma agradável noite seca, veja. Ele não deixou marcas no terraço ou no caminho de cascalho. Mas, infelizmente para ele, uma poça d'água deve ter se formado bem no final do caminho a partir da via principal. Veja aqui. Um pequeno caminho de cascalho se juntava ao terraço a alguns pés de distância. Em um ponto, a alguns metros de seu término, o solo estava úmido e lamacento. Cruzando este local úmido havia novamente marcas de passos e entre elas as de sapato com sola de borracha. Poirot seguiu o caminho mais um pouco, com o inspetor ao seu lado. Você reparou nas pegadas femininas? Ele disse subitamente. O inspetor riu. Naturalmente.
Mas várias mulheres percorreram este caminho, e homens também. É um atalho regular para casa, sabe? Seria impossível identificar todas as pegadas. Afinal, são as que estão no peitoril da janela que realmente importam. Poirot acenou com a cabeça. Não vale a pena continuar mais, disse o inspetor, ao chegarmos à estrada. É tudo cascalho aqui novamente, e tão duro quanto pode ser. Mais uma vez Poirot acenou com a cabeça, mas seus olhos estavam fixos em uma pequena casa no jardim, uma espécie de casa de verão. Ficava um pouco à esquerda do caminho à nossa frente, e uma vereda de cascalho levava até ela. Poirot ficou por ali até o inspetor voltar para a casa. Então olhou para mim. Você deve mesmo ter sido enviado pelo bom Deus para substituir meu amigo Hastings, ele disse com um olhar malicioso. Eu noto que você não sai do meu lado. O que você diria, Dr. Shepard, de investigarmos esta casa de verão? Ela me interessa. Ele foi até a porta e a abriu. Dentro, o lugar estava praticamente às escuras. Havia uma ou duas cadeiras rústicas, um conjunto de cricket, e algumas espreguiçadeiras dobráveis. Fiquei surpreso ao observar meu novo amigo. Ele estava de quatro no chão e arrastava-se tateando. De vez em quando balançava a cabeça como se não estivesse satisfeito. Finalmente sentou-se sobre os calcanhares. Nada, murmurou. Bem, talvez não fosse muito de esperar. Mas teria significado muito. Parou de repente e aprumou-se. Então estendeu a mão até uma das espreguiçadeiras, e desprendeu alguma coisa de sua lateral. O que é isso? Indaguei. O que você encontrou? Ele sorriu e abriu a mão para que eu pudesse ver. Um pedaço de tecido branco endurecido. Eu peguei, olhei para aquilo com curiosidade e devolvi. O que você acha disto, meu amigo? Ele perguntou olhando-me fixamente. Um pedaço de lenço rasgado, sugeri, levantando os ombros. Com outro movimento brusco pegou uma pequena pena, uma pena de ganso, ao que parecia. E isto? Gritou triunfante. O que acha disto? Eu apenas olhava espantado. Ele colocou a pena no bolso, e olhou novamente para o pedaço de tecido branco. Um fragmento de lenço? Ele refletiu. Talvez você tenha razão. Mas lembre-se, uma boa lavanderia não engoma um lenço. Ele acenou para mim triunfantemente, e então guardou com cuidado o pedaço de tecido em sua caderneta de bolso.